terceiro processo de transmissão de calor, a gente já viu o processo de condução, o processo de convecção, né? No processo de condução, a gente precisa de um meio material, né, para acontecer. Ele acontece precariamente nos fluidos e nos gases, né? Ele não acontece no vácuo. O processo de convecção ele acontece aí nos fluidos, né, nos gases e nos líquidos. E o processo de irradiação, que é o terceiro processo, acontece no vácuo e também acontece em alguns meios materiais. Como o calor se propaga no processo de irradiação? Através das ondas eletromagnéticas, né, que são perturbações. Então, através dessas perturbações, que são ondas eletromagnéticas, que a radiação vai acontecer. Processo de radiação ou irradiação, mesma coisa, viu? Então, olha lá. O processo de irradiação é o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, ondas de calor. Sendo uma transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, a radiação não exige a presença do meio material para ocorrer, isto é, a radiação ocorre no vácuo e também ocorre nos meios materiais. Então aí a gente não como está aqui na imagem, né? Está sendo transmitida aí, propagando as ondas eletromagnéticas através aí de infravermelhos, raios infravermelhos. Então aqui, pessoal, como eu disse para vocês no slide anterior, essas cores aqui no gato, nesse animal aqui, através de ondas eletromagnéticas, né, do infravermelho. Aqui também é a mesma coisa, através do infravermelho, raios de infravermelho. Então, toda energia radiante transportada por onda de rádio, infravermelho, ultravioleta, luz visível, raio-x, raio gama, etc., pode converter-se em energia térmica por absorção. Porém, só as radiações infravermelhas são chamadas de ondas de calor. Então, como a maioria de vocês sabe, as ondas eletromagnéticas a gente tem diversas aí. A gente tem ondas eletromagnéticas como raio-x, a luz visível é uma onda eletromagnética. O raio gama também é uma onda eletromagnética. Ultravioleta é onda eletromagnética, assim como o infravermelho, que é uma onda eletromagnética. Todas essas ondas eletromagnéticas, elas possuem a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. O que diferencia essas ondas eletromagnéticas é a frequência, né, com que elas oscilam, não é? O hertz delas. Então, o infravermelho é considerado aí a onda, as ondas eletromagnéticas que são conhecidas como ondas de calor, certo? Aqui, né, as ondas eletromagnéticas do infravermelho sendo representada no corpo humano, as regiões aí de vermelho, as regiões quentes, né, as regiões mais escuras são as regiões mais frias do corpo humano. Então, todo o corpo ele irradia e absorve energia na forma de ondas eletromagnéticas, raios infravermelhos. Aqui, ó, o ser humano ele é homeotérmico. O ser humano ele consegue manter uma determinada temperatura aí, aproximadamente próxima aí de 36,5 graus Celsius. Então, por isso que ele é homeotérmico aí. Mesmo o meio externo variar a temperatura, né, a gente consegue manter a nossa temperatura aí em torno de 36,5 graus Celsius. Aqui a gente tem dois exemplos de processo de irradiação. Estufas, né, e o efeito estufa aqui na direita. Aqui na esquerda, estufas, né, onde aqui para plantas aí. O raio que vem, a radiação solar, né, que vem aí, entra na estufa, no vidro que é transparente a radiação solar. Quando esse raio solar entra na estufa, parte absorvida aí pelas plantas
e pelos objetos que estão aí dentro. As plantas, aí, os objetos, eles emitem o infravermelho, aqui de amarelo, laranjado, o infravermelho, amarelo. O infravermelho, aqui ele não vai passar no vidro, porque ele é opaco, aqui o vidro ele é opaco ao infravermelho. Então o infravermelho não consegue ultrapassar o telhado aqui e ir para a atmosfera, né? Então ele fica aqui dentro, acumulado aqui dentro, essa onda de calor, o infravermelho. Por isso que aqui a estufa ela fica aquecida e aqui fora a temperatura é outra, né? Diferente. Então, porque o infravermelho ele não consegue sair aqui da estufa, pelo vidro ser opaco, né? Aqui no efeito estufa, a mesma coisa, né? Então, o Sol ele emite aí, né, a sua radiação, bate na Terra, parte ela é refletida para fora aí da atmosfera e parte volta de novo, que são os raios infravermelhos que a Terra vai emitir. Quando a radiação solar bater aqui na Terra, ela vai emitir ondas de calor, né, infravermelhos, que devido ao acúmulo de CO2 aqui na atmosfera e outras substâncias, o infravermelho ele não consegue passar da atmosfera e volta novamente aqui para a Terra. Aí pode haver um superaquecimento, né? Esse é o efeito estufa. Outro processo de radiação acontece na garrafa térmica. A garrafa térmica ela é utilizada para manter, né, a temperatura do material constante ali, tentar manter, demorar mais para perder essa temperatura, né, reservar essa temperatura. Então a transmissão do calor ela vai ser de uma forma bem lenta. Por exemplo, aqui é o vácuo, aqui ó, essa parte onde está indicando é o vácuo, aqui não tem nenhum material. Essas paredes espelhadas aqui, ó, essas duas paredes são espelhos aqui, são espelhos que tem na garrafa térmica. Essa parte aqui de dentro é um vácuo, né? Não tem nada aqui. Então aqui dentro a gente tem paredes espelhadas de vidro aqui dentro, né? Então o calor, esse vácuo aqui, ele elimina a perda de calor por condução e por convecção, né? Porque a convecção e a condução não acontecem no vácuo. Aqui no caso, no vácuo, aqui o que pode acontecer aí é só a irradiação. O calor só pode ser perdido aqui por irradiação, porque a convecção e a condução não acontecem no vácuo, né? Então, como é que ele vai fazer para que não aconteça a perda de calor por irradiação? Essas paredes aqui são espelhadas, né, como eu disse para vocês. Então a irradiação, quando vier aqui do fluido e passar para cá, nesse vácuo, ela vai ficar se refletindo aqui, ó. Vai ficar refletindo uma parede na outra. Ela não vai conseguir sair, ela vai ficar refletindo, porque as paredes são espelhadas. Então o calor ele vai ser perdido de uma maneira bem lenta. Aí. Tampa impede o contato com o ar externo, evitando assim o processo de convecção. Paredes espelhadas impedem o processo de radiação. Vácuo impede o processo de convecção e condução, já que os mesmos não se propagam no vácuo. A mesma coisa aqui, ó. Tem um líquido, paredes espelhadas nas duas faces,